Se o limite, quando a derivada vai para zero, se o limite da derivada vai para zero, é verdade que a função tende a uma constante no infinito? O que a gente acha? Já acabei respondendo, né? É verdade que toda função que tende a ter uma reta tangente horizontal no infinito se aproxima de uma constante? É verdade ou é falso? É falso. Você consegue me dar um contra-exemplo? Tem um na lousa. O próprio logaritmo, né? Derivada do log tende para zero no infinito e o seu limite é mais infinito, né? Então essa aqui é falsa. O exemplo que você pega, f de x igual a ln de x. Tá bom? Quarta afirmação. Se existe uma assíntota para f de coeficiente angular m, e se a derivada de f' existe, então é verdade que o limite da f' é essa assíntota? Vamos ver. Se esse cara é uma assíntota de f em mais infinito e limite quando x tende para mais infinito de f' de x é igual a L, você pode garantir que L é igual a M, o coeficiente angular da assíntota? Verdade ou mentira? O que você acha? 50% de chance, se você quiser, né? De dar um chute e acertar. Não é tão difícil. Vamos pensar. Quem que era a assíntota, né? Se eu sei que a assíntota existe, isso aqui é um número, tá bom? Como é que ele era definido? Como é que a gente calculava o coeficiente angular da assíntota? F de x sobre x. Não era isso a definição? O que está escrito ali? A nossa hipótese é que esse limite aqui existe. E é igual a L. Tá? Se f tem assíntota, quanto vale o limite da f no infinito? Não, se ela tem uma assíntota com um coeficiente angular aqui, isso aqui é um número. Se esse número for zero, não sei, né? Se esse número for zero, a função vai tender para o valor n, né? Quer dizer que a assíntota é uma reta horizontal. Tá? Ok. Se isso aqui for um número positivo, isso me garante que a função tende para mais infinito. Se isso aqui for um número negativo, vai tender para menos infinito. Então pense em cada um dos casos. Se o m for um número positivo, com certeza a f tende para mais infinito. Então esse aqui é mais infinito, esse aqui é mais infinito. Infinito sobre infinito, eu posso tentar aplicar o L'Hopital. O que o L'Hopital vai me dizer? Que se esse limite deriva em cima da f', deriva embaixo da 1. Então, o L'Hopital, para resolver isso aqui, esse é o L'Hopital que eu tenho que olhar. O que a regra de L'Hopital diz? Que se esse limite existe, o outro existe, eles eram iguais. Então, se o m é positivo, essa afirmação é verdadeira. Se o m é negativo, o que eu posso dizer? Se o m é negativo, a função tende para menos infinito, você pode aplicar o L'Hopital de novo. Ok. Se o m for zero, o que acontece? Quer dizer que o limite no infinito da função é quanto? N, né? Quer dizer que esse cara aqui é zero. O limite de f de x sobre x é zero. Então você sabe que esse limite existe. O que eu posso fazer? Se esse limite existe e é igual a zero, por que o limite da f' tem que ser zero também? Se a função f tende para uma constante, o limite da derivada poderia ser positivo? O que quer dizer que o limite da derivada no infinito é positivo? Que a função seria o limite ser positivo, é diferente do limite ser zero. Se o limite no infinito é positivo, quer dizer que eu ia ter a função estritamente
crescente e crescendo cada vez mais, né? Ou seja, se ela tiver uma segunda derivada vai ser positiva, ela ia ter boca para cima, etc. Não pode acontecer. Então, nos três casos, se o m for positivo por L'Hopital, vale isso. Se o m for negativo também. Se o m for zero, é claro que o limite da derivada no infinito tem que ser zero também. Então, nos três casos é verdade, a afirmação é verdadeira. Pois isso aqui, tá? Tem uma quarta afirmação, vamos ver. Ou essa já era a quarta, não sei. Essa já era a quarta. A quinta é, se o limite da derivada é igual a m e não positivo, então f tem uma assíntota de coeficiente angular igual a m. O que você acha? Se o limite da f' existe e é um número positivo, então a função tem uma assíntota. Dá para tentar construir um contra-exemplo baseado nesse aqui, né? Tá? Pega a função f de x igual a ln de x mais x, por exemplo. Tá bom? Quanto que vale o limite da derivada no infinito? 1. Essa função tem assíntota? Não vai ter, né? Tá claro? Então, f tem assíntota de coeficiente angular m. Essa é a afirmação. Verdade ou falso? Vamos tentar olhar. Pega f de x igual a ln de x mais x, tá? Mais x fora da ln. Quanto que é a derivada? 1 sobre x mais 1. Quanto que é o limite da derivada? Quando x tende para infinito, isso aqui tende a 1, né? Então é uma função que está nas hipóteses lá. Uma função cuja derivada, quando x tende para infinito, tende para um número diferente de 1. Será que ela tem uma assíntota? Como é que a gente faz? Como é que eu faço para calcular as assíntotas de f? Quem seria o A? Bom, quanto que aqui que acontece quando eu divido isso aqui por x? Da ln de x sobre x mais 1. O ln de x sobre x a gente já fez a conta, né? Viu que tendia para 0. Então isso aqui tende para 1. Portanto, se existir uma assíntota, o coeficiente angular tem que ser esse. Agora eu preciso ver se existe o coeficiente linear. Quem que é o b? Vai ser f de x menos ax, né? O a é 1. Quanto que vai dar isso aqui? Quem é f de x menos x? ln de x. E esse cara tende para mais infinito. Então o b não existe. Então a afirmação é falsa, por quê? Acabei de achar um contra-exemplo. Essa função é uma função cuja a derivada quando x tende para infinito é um número diferente de zero e ela não tem uma assíntota. Tá bem? Então a afirmação E é falsa também. Resolvidos? Dúvidas? Não? Você tinha uma pergunta e você já. Vou fazer a 4 da prova do ano passado. A 4 da prova do ano passado. Eu não lembro da prova do ano passado. Questão 4. Tá. É um polinômio de grau 6 e eu quero saber o número de soluções dessa equação. Pergunta ainda desse exercício? Eu não entendi muito bem a diferença entre esses dois últimos itens que você testou. Para mim está parecendo que eles são meio o mesmo cara. A mesma coisa? Não. A pergunta é, se existe uma assíntota e o limite da derivada é igual a L, então esse número L é o coeficiente angular da assíntota. Verdade. Aqui é diferente. Se o limite existe, é verdade que aquele... Isso, esse aqui eu já estou pressupondo que existe uma assíntota. Então o que esse cara está me dizendo? Que se a assíntota existe, o coeficiente angular é o limite da derivada. Aqui está dizendo, o limite da derivada existe. É verdade que é assíntota? Não, está aqui um contra-exemplo. Tá bom? Então, joia.
Tudo bem? Vamos passar para o próximo, é o exercício 4 da prova do ano passado, também uma questão de múltipla escolha. Pensando bem, esse nome múltipla escolha é muito ruim, né? Porque você tem que escolher uma só, agora, né? É uma questão de alternativas, né? Você tem que escolher uma só. Então, é a 4 da P2 de 2017. Tem exercícios muito parecidos com esse na lista, tá? Então, você tem uma equação polinomial que é x à sexta mais 2x à quarta mais 3x quadrado mais x menos 4 mais tudo mais aqui menos 4 igual a zero, tá? Então, você pega essa equação polinomial, que é uma equação de sexto grau, eu quero estudar quantas soluções reais ela tem, tá? No final das contas, o que é esse exercício? É ver, bom, o número de soluções reais é ver quando que o gráfico da f de x igual a esse polinômio de grau 6 cruza o eixo. Tá certo? Então, o que a gente vai fazer? Vou olhar para f de x igual a x6 mais 2x4 mais 3x2 mais x menos 4 e ver quantas vezes isso cruza o eixo x. Como é que eu posso fazer isso? Estudando crescimento e decrescimento dessa função, tá? Quando x tende para menos infinito, o coeficiente dominante aqui é par, então a função vem do mais infinito, tá certo? Obviamente ela deve decrescer por causa disso, tá? E quando x tende para mais infinito também. Então lá nas pontas, o gráfico dela é uma coisa assim, né? Eu preciso ver quantas vezes ela passa pelo eixo x ali no meio, tá? Pergunta: quanto vale a função quando x é igual a zero? Menos 4. Então, no x igual a zero, ela vale menos 4, eu sei que o gráfico está aqui. O que de cara eu já posso dizer? O fato de x tender para mais infinito, de f de x tender para mais infinito para valores de x muito negativos, o que me garante? Que aqui para trás tem que ter pelo menos um ponto onde a função é positiva. E se aqui ela assumir um valor negativo, como a função é um polinômio, que é contínua, se é positiva num ponto e negativa no outro, assume pelo menos um zero desse lado. Tá? Quantos? Não sei, ela podia fazer isso várias vezes. Quantas vezes no máximo? 6, porque é um polinômio, e a gente sabe que um polinômio de grau 6 tem no máximo 6 raízes reais. Mesma coisa do outro lado, aqui ela é negativa e tende para mais infinito no infinito. Então ela vai ter que cruzar o eixo pelo menos uma vez. Então, qualquer resposta, qualquer alternativa com menos do que 2, já está fora. Tá? Ela tem que ter pelo menos 2 raízes reais. E aí o que eu vou fazer para saber quantas tem? Estudar o crescimento e decrescimento. Tá bom? Então quem é f' nesse caso? 6x5 mais 8x3 mais 6x mais 1. Tá? Polinômio de grau 5. Tudo mais, né? Os termos com variáveis, termos não constantes, são todos positivos, com sinal de mais ali. Então é isso aí. Tá certo? Tá? Temos que olhar para o sinal, estudar o sinal dessa derivada. É um polinômio de grau 5. O que você pode dizer? Que tem pelo menos uma raiz real, tá certo? Portanto, tem pelo menos um ponto onde ela vale zero. Ó, quando x tende para menos infinito, isso aqui tende para menos infinito. Então, com certeza lá para trás essa função, a f' é negativa, portanto a função é decrescente, como a gente já esperava que fosse. No ponto x igual a zero, f' vale 1. Então a reta tangente aqui é positiva. Se ela é negativa aqui e positiva aqui, tem algum ponto entre menos infinito e mais infinito onde a derivada vale zero. Algum valor de x negativo onde a derivada é zero e, portanto, esse ponto é um ponto crítico. Pode ser cela, pode ser máximo ou mínimo. O que a gente tem que fazer? Estudar a segunda derivada, se quiser. Tá bom? Então vamos ver. Eu já sei que tem que ter algum ponto de máximo e mínimo aqui. Eu posso ficar tentando descobrir valores, né? Por exemplo, se o x for igual a menos 1, quanto vale a filhinha de menos 1?
vai dar menos 6, menos 8, menos 6, dá um número certamente negativo, né? Menos 20 mais 19 dá menos 19, é isso? Então, no ponto menos 1, a derivada é negativa. Isso quer dizer o quê? Que nesse ponto a função é decrescente. Quanto que vale a função no ponto menos 1? A f. Põe lá x igual a menos 1, vai dar positivo com certeza, tá bom? Então, no ponto x igual a menos 1, eu tenho que a derivada da função é negativa, ela assume um valor positivo. Então, com certeza, eu tenho alguma raiz aqui dentro. Não sei, pode ter mais, né? Ela vai descer e vai subir aqui. Então, com certeza, eu vou ter uma derivada. Como ela é crescente aqui e decrescente aqui, em algum ponto, se a derivada é negativa num ponto e positiva antes, eu tenho certeza que uma das raízes da derivada está entre menos 1 e 0. Eu tenho pelo menos um ponto de mínimo. Ali vai ser mínimo local, né? Tem que ser. Tá bom? Podia ter mais lá dentro. Não sei. Então você tem que ficar fazendo esse tipo de análise. Antes do menos 1, será que tem alguma chance de ter outra raiz? Quem que é o f duas linhas? Vai dar 30x à quarta, mais 24x ao quadrado, mais 6. O que dá para dizer isso? Sempre positivo. Se o f duas linhas é positivo, essa função tem o quê? Com cavidade para cima o tempo todo. Tá? E que f' é uma função estritamente crescente. Isso é importante. Se ela é estritamente crescente, o que dá para dizer? Se ela era negativa aqui, ela vai ficar cada vez menos negativa, até uma hora que ela vale 0 e depois ela fica positiva sempre. Então o que dá para concluir? Se a f' é estritamente crescente e ela é negativa nesse ponto, quer dizer o quê? Que antes ela é estritamente negativa, portanto a função é estritamente decrescente, então não pode fazer isso. Tá claro? Então a f' ser estritamente decrescente, ela vem bem, com coeficiente angular bem empinado, decrescente, vai diminuindo, sempre negativo, nesse ponto vale 0 e depois a derivada é positiva. Isso quer dizer o quê? Que a função é estritamente crescente. Então se ela é negativa nesse ponto e é estritamente crescente e aqui vai para mais infinito, ela vai subir e, portanto, vai cruzar o eixo mais uma única vez, exatamente uma. Tá? Então quantas raízes pode ter? Reais, exatamente duas. Uma antes do x igual a 0 e outra depois do x igual a 0. Tá, então, isso aqui é estritamente positivo, né? Isso me implica que a f' é crescente. E aí segue essa análise que a gente fez. Diga. Tá, aqui ainda. Uhum. Mas naquele primeiro ponto ali, não é o caminho de baixo? Aquele primeiro ponto. Então, é que eu desenhei... Antes eu não tinha olhado para a segunda derivada aqui, né? Como é que fica essa coisa? Olhando para a segunda derivada agora, eu sei que ela é com cavidade sempre para cima. Então, no 0 ela vale menos 4. Aqui, no menos 1, a gente chegou a calcular, ela tinha um valor negativo. Tá certo? Menos 19, se você quiser. A derivada negativa, o f no menos 1 é algum valor positivo. Tá? O que a gente concluiu? Segunda derivada positiva, boca para cima, f' crescente. No menos infinito, f' tende para menos infinito. Então ela vai ser sempre negativa para certos valores e a função sempre de boca para cima, que agora o desenho aqui está ruim na escala. Mas vai ser uma coisa assim. Ela tem que ser uma coisa desse tipo. Tá? Segunda derivada positiva e a derivada decrescente, derivada estritamente crescente. Aqui ela vale um número bem negativo, esse número começa a diminuir, em algum momento da vida... Aqui não é assim, né?
Ela é bem mais vertical. Porque ela passa com derivada positiva nesse ponto. Tá? Então ela vem estritamente decrescente e a derivada vai diminuindo. Num certo ponto aqui ela vale zero e depois ela fica positiva. Então ela tem que ter essa cara. Não é uma parábola, não tem pontos de inflexão, porque como ela é de classe C2, se tivesse um ponto de inflexão, a segunda derivada teria que ser zero. E a segunda derivada é sempre maior do que 6 nesse caso. Se eu tenho duas raízes e nenhum ponto de inflexão, não posso dizer que é uma parábola? Não. Não. Uma função que tem duas raízes e nenhum ponto de inflexão não precisa ser uma parábola. O que é uma parábola? Essa é a grande pergunta, né? Não, uma parábola não é um polínômio de grau 2. Uma parábola é uma curva que é descrita com uma propriedade geométrica, que essencialmente é o seguinte: eu te dou um ponto e te dou uma reta que não contém esse ponto. O que é a parábola determinada por esses caras? Isso aqui é o que a gente chama de reta diretriz, isso aqui é o foco da parábola. A curva parábola é descrita como o conjunto dos pontos que tem a mesma distância em relação ao ponto dado e essa reta. Então, um ponto que com certeza está aqui é o ponto médio do segmento ortogonal. Tá? Esse é o que a gente vai chamar de vértice da parábola. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar quais são os outros pontos? Todos de modo que essa distância seja igual a essa. O que acontece? Dá uma curva com aquele formatinho da parábola mesmo. Tá? Aí, o que você faz? Você escreve, isso é uma coisa que no cálculo 2 você vai acabar vendo. Tem um texto escrito como deduzir essas equações. Equação da elipse, da hipérbole, da parábola. Se você escrever a equação que impõe que a distância desse ponto, o conjunto dos xy, tal que a distância de xy a esse ponto é igual à distância de xy a essa reta, quando você escreve essa equação, ela se simplifica de um monte de jeitos e vai dar uma equação tipicamente com a cara de uma parábola. Que no sistema de coordenadas cartesiano, se você bota na origem, ela vira ax y igual a ax2 mais bx mais c. Tá? Então, a curva que tem essa propriedade é dada por uma relação quadrática entre as variáveis. Por exemplo, você concorda que y igual a x² não é uma parábola? Tá? Subtrai 1, x² menos 1. Esse cara tem duas raízes reais, com cavidade sempre para cima, e a gente já concordou que ele não é uma parábola. Tá? Então, ela não precisa nem... A parábola, você tem uma simetria em relação ao vértice, né? Aqui ela não precisa nem ser simétrica. Um polinômio de grau 6 pode ser bem bagunçado. Tá? Outro exercício? Você ia perguntar algum outro? Dúvida nesse aqui? Mais um. Então, vamos lá. O segundo da prova do ano passado. Eu não sei porque essa fixação com a prova do ano passado, mas a gente muda a prova de um ano para o outro, tá? É importante lembrar disso. Obrigado. Tá, é um exercício tipicamente que você pode usar polinômio de Taylor aqui. Eu preciso só do apagador que está aqui. Está aparecendo um monte de mensagens.